Você já parou para pensar no que realmente acontecerá no fim do mundo? Não segundo filmes ou teorias humanas, mas segundo aquele que criou todas as coisas. E mais importante, você está preparado para esse momento? O tema do fim do mundo desperta medo, curiosidade e até zombaria em muitos corações. Mas a Bíblia não trata esse assunto como uma ficção, e sim como uma realidade inevitável. Jesus falou sobre isso. Os profetas alertaram. Os apóstolos escreveram sobre isso. E agora, você está ouvindo mais uma vez este chamado de Deus. Prepare-se, porque o fim está mais perto do que você imagina. O mundo não caminha para uma evolução perfeita. Pelo contrário, caminha para um juízo. A natureza geme. As nações estão em conflito. A maldade cresce. E os corações estão se esfriando. Tudo isso são sinais, não para nos amedrontar, mas para nos despertar. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5,14. O fim do mundo não é o fim para todos. Para os que estão em Cristo, será o começo da eternidade com Deus. Mas, para os que rejeitam a verdade, será o início de um juízo sem retorno. Por isso, hoje, mais do que informação, você precisa de transformação. Jesus, em Mateus capítulo 24, falou claramente sobre os sinais que antecederiam o fim. Ele mencionou guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, pestes e a multiplicação da iniquidade. Estamos vendo tudo isso diante dos nossos olhos. Mas sabe o que é mais assustador? Não são os terremotos nem as guerras. É o fato de que muitos já se acostumaram com esses sinais e não percebem que são alertas divinos. A palavra de Deus diz que ele virá como ladrão de noite. Isso significa que será repentino, inesperado. Muitos estarão dormindo espiritualmente, outros estarão distraídos com os prazeres do mundo e poucos estarão vigiando. Em 2 Pedro 3,10, lemos: virá, porém, o dia do Senhor como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. Essa é uma verdade inegociável. Talvez você diga, mas já se fala disso há tantos anos. Sim, e isso é exatamente o que Pedro escreveu. Ele disse que nos últimos dias viriam escarnecedores dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Mas a demora não é descuido, é misericórdia. Deus está dando tempo para que mais vidas se arrependam. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. A Bíblia nos ensina que haverá dois destinos eternos, o céu e o inferno, e não há meio termo, não há purgatório, não há segunda chance após a morte. Em Hebreus 9, verso 27 está escrito: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A escolha precisa ser feita agora, enquanto ainda há vida, enquanto o coração ainda bate, enquanto o Espírito Santo ainda está chamando. O fim do mundo para muitos será também o fim da oportunidade. Por isso, não deixe para amanhã o que Deus está te pedindo hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Volte para os caminhos do Senhor. Não jogue com o tempo como se ele fosse seu. Cada dia é um presente, uma chance de se alinhar com um propósito eterno. Jesus contou a parábola das 10 virgens. Todas estavam esperando o noivo. Todas tinham lâmpadas, mas apenas 5 tinham azeite suficiente. Quando o noivo chegou, só as prudentes estavam preparadas, e as loucas ficaram de fora. Sabe o que isso nos ensina? Que estar na igreja não é garantia de salvação. Que conhecer o nome de Jesus não é o mesmo que viver para ele. Precisamos estar cheios do Espírito, vigilantes, comprometidos com a verdade. Não adianta viver uma vida de aparência, sendo luz só por fora. O azeite tem que estar dentro, e esse azeite representa intimidade com Deus, vida de oração, obediência, santidade, renúncia, fidelidade. Não se iluda com o conforto temporário que este mundo oferece. Nada disso poderá te salvar no dia do juízo. Nem dinheiro,
nem fama, nem títulos, nem seguidores nas redes sociais. A única coisa que realmente importará é: você conhecia a Jesus e ele te conhecia? Em Mateus 7, Jesus foi claro ao dizer que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Mas ele responderá: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é sério, isso é real, isso é urgente. O fim do mundo é o clímax de uma história que já está escrita. Mas você ainda pode escolher como essa história termina para você. Deus não deseja a sua condenação, Ele deseja a sua salvação. Por isso Ele enviou Jesus. Por isso a cruz foi levantada. Por isso o sangue foi derramado. Porque o amor de Deus é tão grande que não suportava a ideia de você se perder. Mas o mesmo Deus que é amor, também é justiça. Ele não pode ignorar o pecado. E Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio de Jesus Cristo. Esse dia está marcado. E quando chegar, não haverá como fugir. Cada um prestará contas da própria vida. Então, o que fazer diante dessa realidade? Terceiro, viva em santidade. Fuja do pecado. Rejeite o mal. Não negocie seus valores por aplausos ou aceitação. Ser fiel a Deus vale mais do que qualquer sucesso terreno. Quarto, viva com propósito. Não perca tempo com o que não edifica. Invista sua vida no reino. Ame as pessoas. Pregue a palavra. Sirva com alegria. Espalhe luz onde houver trevas. E, por fim, viva vigilante, como alguém que espera o retorno do rei a qualquer momento. Porque ele virá. E quando ele vier, os que estiverem prontos entrarão para as bodas. Mas os que estiverem despreparados ouvirão o som da porta se fechando. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. O amanhã pertence a Deus, mas o agora é sua chance. Se você sente que essa palavra falou com você, não endureça seu coração. Deus está te dando mais uma oportunidade. Não ignore, não adie, não fuja. O fim do mundo não precisa ser o seu fim. Para quem está em Cristo, o fim é apenas o começo de uma glória que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem jamais subiu ao coração humano. Jesus está voltando. Prepare-se, viva como quem espera, pregue como quem crê, ame como quem já vê o céu se abrindo. Porque quando os céus se abrirem, que Ele te encontre firme, fiel e pronto para entrar no gozo do seu Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.